Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhe fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso, porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, e devemos agir, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Deus abençoe nesse momento de reflexão. Diante um texto assim bastante difícil, especialmente na questão da aplicação do Evangelho. A palavra de Deus é a palavra viva e vivificadora, e que isso aconteça nesse momento. Amém.
Vocês gostam de ditados? Esse texto do Evangelho que há pouco acompanhamos é uma fonte de inspiração para vários ditados conhecidos. Por exemplo, olho por olho, filho de peixe, fazer o bem sem, não faça aos outros o que vocês não querem que seja feito para. Muito bem. No entanto, o ensino das Escrituras Sagradas vai muito além dos ditados populares. Mas vamos ver como é que eles se encaixam no ensino bíblico da Palavra de Deus. Eu acredito que Jesus deve ter chocado seus ouvintes quando eles, acostumados com as leis judaicas, Jesus chega dizendo: vocês façam o contrário. Muita gente tem como característica ser do contra. Isso geralmente leva a uma situação mais negativa. Embora ser saudável também sempre ter alguém que nos faça pensar diferente do que aquilo que é o habitual. Mas ser diferente não significa ser negativo. E eu acredito que esse é o ponto alto do ensino de Jesus. O contrário é ser diferente, mas sempre visando o bem. A lei dizia: olho por olho, dente por dente. Mas as pessoas tomaram essa lei como uma liberdade para se vingar das outras pessoas, independente da situação. E aí Jesus aparece e choca os seus leitores, acredito eu, com pelo menos 14 lições contrárias ao que era habitual de ouvir e realizar naquela época. Acompanhe a lista. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam, orem em favor daqueles que maltratam vocês, vire o outro lado da face, deixe levar a túnica também, deem aos outros, não peçam de volta, façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a vocês, emprestem, tenham misericórdia, não julguem os outros, não condenem, perdoem os outros. Seguir esse texto bíblico requer bastante sabedoria. Não dá para levar simplesmente ao pé da letra. Tá? Precisa bastante sabedoria. Mas notem que toda essa lista de ações sempre é voltada para os inimigos, aos que maltratam, aos que perseguem, aos que amaldiçoam. Por isso, fazer o bem sem olhar a quem. Chocante isso. O argumento que Jesus usa ao ensinar essas ações contrárias ao costumeiro e habitual é muito forte e convincente. O texto bíblico diz assim, versículos 32 e 33. Se vocês amam aqueles que os amam, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para os que fazem o bem, o que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. Vocês são diferentes do mundo descrente? O que vocês fazem de diferente? O ditado é: não faça aos outros o que você não quer que seja feito para você mesmo. Certo? Mas notem que não foi isso que Jesus disse. O não façam é coisa de seres humanos, um ditado popular. Jesus diz: faça aos outros o que você quer que seja feito para você mesmo. É um sentido positivo. Ele chama você à ação e não simplesmente não fazer. Se você não me incomoda, não te incomodo. Jesus diz: faça, não questão do incomodar, mas sempre visando o bem. Aí vocês entendem por que Jesus coloca a vida do cristão como sendo do contra, o contrário daquilo que é costumeiro, habitual. Jesus diz: sejam diferentes ou façam a diferença. E cá entre nós, falando bem franco e sinceramente, vocês são diferentes do mundo descrente? A lista que Jesus apresentou não foi uma lista de sugestões ou opções
e sim uma lista de mandamentos a serem cumpridos, obedecidos, porque isso faz parte do DNA do verdadeiro cristão. Ou seja, fazer diferente para o bem do semelhante. E aqui a gente se choca conosco mesmo, porque essa lista não é fácil de aceitar. O que Jesus ensina, se é difícil de aceitar, muito mais difícil é de praticar. O que mostra que nós somos pecadores ilimitados. Falhos, pecadores. Então vamos deixar como está, porque a gente não consegue mesmo. É isso que Jesus quer que a gente faça. Não? Afinal, ser cristão é sim ser do contra. É ser diferente, mas sempre visando o bem. É como o apóstolo Tiago diz: quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Levanta a mão quem tem o hábito de mentir. Não, melhor não. Porque o evangelista João, lá no capítulo 8, versículo 44, ele diz assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. E ele é o pai de todas as mentiras. Então, se você tem o hábito de mentir, você tem tudo para ser filho do diabo. Por isso eu pergunto: você é diferente do mundo descrente? Porque se você não for, você vai se dar muito mal. Gente, isso é lei, isso é pesado. A gente não pode deixar a situação como está. É preciso ser diferente de Jesus. Essa semana, conversando com uma das famílias que a gente ajuda com alimentos, uma senhora me falou algo que há tempo eu já percebi, mas eu não sabia que realmente, eu não tinha certeza que podia afirmar isso. Mas, quando as pessoas estão numa pior, elas não conseguem se ajudar. Elas não sabem se ajudar. Elas não querem se ajudar. Porque esperam sempre cair as coisas do céu. E sempre tem alguém que faça por elas. Uma senhora me disse exatamente isso nessa semana. Mas percebam que, ao listar aquelas ações que são como leis a serem obedecidas, Jesus passa a ser exemplo para nós. É bonito falar, né, Jesus? Agora quero ver fazer. Pois Jesus fez e Jesus faz. Então agora a gente tem que olhar para Jesus. Pergunto: orar pelos inimigos é fácil? Sim ou não? Não. Jesus, lá no alto da cruz, olhando para aqueles que queriam matá-lo, disse, ou orou a Deus: Pai, perdoa essa gente porque não sabem o que estão fazendo. Amar é mais fácil do que odiar? Ou odiar é mais fácil? Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Deus é exemplo. Os discípulos de Jesus, que são todos os cristãos, nós, que já recebemos o amor de Deus sem merecermos, nós fazemos parte desse discipulado, desse aprendizado constante na nossa vida. A gente vai caminhando e vai aprendendo, às vezes desvia de uma situação, de outra, porque nós precisamos seguir o ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Jesus disse: vocês são filhos do Altíssimo. É preciso receber e então entender o amor de Deus para após isso praticar. Se você tem dificuldade de praticar, ouçam bem: pastor, eu não consigo. Então você ainda não entendeu o amor de Deus. Se você não consegue orar, se não consegue perdoar, se você não consegue amar, então é porque você ainda não entendeu o amor de Deus, ou quem sabe você ainda não tenha recebido o amor de Deus. Embora que eu acho pouco provável, ou impossível, porque Deus ama todas as pessoas. Vejam que Jesus, ao falar essas leis aos cristãos, ele mostra algo que ele já tinha dito anteriormente, quando ele disse: sejam sal e sejam luz para o mundo. Ora,
naturalmente o sal é salgado e a luz é luminosa. Tal como o pecador, nascido de novo no batismo, quem foi batizado? Está vendo? Então, nascido de novo no batismo, naturalmente vai viver cristamente, lutando contra o pecado, evitando as virtudes do pai da mentira, buscando as virtudes dadas e ensinadas por Deus. Porque nós primeiro recebemos, depois nós entendemos e então praticamos o amor de Deus. Meus amados, infelizmente, o nosso mundo tem sido de ações muito pacíficas e passivas. Está demais. O pacifismo exagerado gera conformismo. Não, deixa assim mesmo, não deixa que ele faça. Paz. Não, deixa assim, paz. E a passividade exagerada mostra a falta de ação e reação diante daquilo que precisa ser mudado. Estou falando em exagero, em demasia. Porque nós vivemos hoje situações de extremismos. Ou você é 8 ou é 80. Onde é que está o equilíbrio? Pouco existe equilíbrio. Nós temos exemplos diários. Maridos inconformados com a sua relação com a esposa, agridem verbal e fisicamente as suas esposas. Sabe, não dá para criticar um casal que vai diante do altar, um homem que vai diante do altar de Deus, dizer para Deus, para a congregação, para o pai da moça, para os padrinhos: eu vou cuidar, eu juro, fidelidade, amor. Agride mulher, agride a esposa. Que mundo nós estamos? E a esposa, por sua vez, planeja vingança. Crianças estupradas, quando adultos, vão se tornar estupradores. Pessoas que se vitimizam demais, na primeira oportunidade elas fazem as suas próprias vítimas. Não tomem esses exemplos como uma regra geral, tá? São exemplos de situações que acontecem muitas e muitas vezes. Porque pessoas chegam à conclusão: se não é do meu jeito, eu não aceito e vou obrigar você a fazer diferente, do meu jeito. Eu quero evitar brigas. Quando você olha alguém com a camisa do Figueirense, eu quero evitar briga porque tem alguém vestido com a camisa do Figueirense. O que você pensa? O que vem à sua mente quando vê alguém com a camisa do Figueirense? Ô pastor, podia ser do Avaí, né? Se você me der do Avaí, eu posso colocar na próxima vez. Aqui eu ganhei. Então, eu trago aquela que eu ganhei. Tem gente que olha para um cara vestido de Figueirense e diz assim: esse cara tem que apanhar e merece morrer. Há poucos meses atrás, essa camiseta foi atrelada a um político, enquanto essa foi atrelada a um partido político. Quem vestia amarelo era contrário ao vermelho, e quem vestia vermelho era contrário ao amarelo. O Figueirense acabou de entrar. Está tudo certo, Everson, pode ficar tranquilo, já está tudo certo. Meus amados, esse tipo de ação, de pensamento, de sentimento, está presente na vida de muitas pessoas e também de cristãos. E os resultados continuam. As consequências continuam. Não falei para vocês lá na época das eleições, que depois que passar as eleições, vocês vão ver quantos inimigos vocês fizeram, quantas brigas vocês presenciaram. Aí, eu não tenho dúvidas em dizer que isso certamente é desaprovado por Deus. Aceitar, perdoar não é algo fácil. Mas a história de José que nós ouvimos há pouco é um excelente exemplo e mostra, diante daquela pergunta: o que veio antes, o ovo ou a galinha? O autor da devoção desse domingo, dos 5 minutos com Jesus, leiam, façam uma devoção, ele escreve que o que veio primeiro foi o perdão de Deus.
E foi motivado pelo perdão de Deus que José perdoou seus irmãos. O perdão de Deus vem antes da nossa vontade, da nossa ação em perdoar as pessoas. Por isso nós primeiro recebemos, precisamos entender para então praticar o amor de Deus. Amados, quando vocês olham para o espelho, vocês conseguem enxergar o amor de Deus no reflexo? Quando as pessoas ouvem e enxergam vocês, elas conseguem perceber o amor de Deus nas suas ações? Se não, que diferença com as pessoas de má fama? Certamente nós temos muito a melhorar, mas para a nossa alegria, nós temos o maior ensinador de todos, o professor, o Espírito Santo. Ele nos ajuda a receber e a entender o amor de Deus, a fim de sermos como pequenos Cristos, filhos do Deus Altíssimo, recebendo, entendendo e praticando o seu amor. Mas, se alguém nesse meio todo, em toda essa situação, perguntar: mas o que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem de eu amar os meus inimigos, ajudá-los e abençoá-los? Eu tenho que dar a resposta que o próprio Jesus deu. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Quando eu olho para vocês, eu vejo, sim, eu vejo, e quero acreditar que o amor de Deus está presente na vida de vocês. Apesar das falhas, eu quero acreditar que vocês fazem tudo tendo o amor de Deus em vocês. Isso não é piada e nem ditado, é realidade. Tanto que eu sou defensor de vocês, procurando interpretar tudo da melhor maneira possível, quando alguém fala alguma coisa. Jesus disse: façam isso, porque Ele, Deus, é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai tem misericórdia de vocês. Por isso, não vivam uma vida de piada sem graça, mas, como diz o lema, firmados em Cristo, pois o amor de Deus está em vocês. Estejam conscientes disso e que assim Deus abençoe vocês nessa próxima semana, ou nessa semana, a praticarmos aquilo que Deus quer e vendo, refletindo e tentando entender o que Deus quer para nós ao colocar uma lista de coisas que são contrárias àquilo que é habitual nosso. Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia. Cantem, batem e abrir-se vos dá, buscai e achareis, pedi, pedi. Peguem e comam. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois do jantar, pegou o cálice, deu graças, entregou aos seus discípulos e disse: bebam todos deste cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. Façam isto quantas vezes o beberem, em memória de mim. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês, hoje e sempre. Amém. Resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz.
Amém. Deus, quando é maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder, vitórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor.
como eu amo